volta com o nosso Vida e Saúde, hoje tratando sobre o tema a prevenção à surdez. E como explanadora do nosso tema, nós temos a doutora Elaine Soares, que vem nos ajudar a compreender melhor o tema de hoje. E eu conto com a sua participação, ela está aqui para responder perguntas, esclarecer dúvidas, e é você quem vai fazer esse programa acontecer, porque nós queremos ajudar a você e nos ajudar a crescer nas informações e preservar a nossa saúde, livrando-nos do risco hoje de ficarmos adultos surdos ou então de descobrir as nossas crianças, tardiamente, uma surdez precoce. Doutora, conversávamos no início a respeito da detecção, olha, quase que não sai, hein? Detecção da perca auditiva em crianças. Nós vimos no VT que a criança que foi entrevistada, que foi mostrada, ela tinha dificuldade na fala. Sim. E a gente percebeu que ali ele foi detectado aos 3 anos de vida. Sim. Isso hoje é comum? Ainda bem que não. Já foi muito comum, né? Há uns anos atrás a gente recebia crianças com 4, 5 anos, às vezes até mais tardio até do que a própria criança do VT, mas isso tem mudado. A gente tem percebido que, graças à lei que oferece a triagem ao nascimento, isso tem mudado. A gente tem conseguido fazer o diagnóstico nos primeiros meses de vida. Só para recordar, essa lei, ela diz o quê? Ela diz que todo recém-nascido brasileiro tem o direito de realizar o teste da orelhinha. Então, em qualquer hospital, maternidade do país. Em qualquer classe social, a criança tem o direito. O exame é coberto pelo SUS, o exame necessariamente é pago pelos convênios, se você internar pelo convênio. Então, não existe restrição, né? Se você é um paciente do SUS, você vai fazer o exame pelo SUS, não existe restrição. E com o exame, a gente consegue fazer o diagnóstico até por volta do 2º mês de vida, porque o nosso objetivo é iniciar o tratamento do deficiente auditivo antes do 6º mês. Então, existem uma série de estudos nacionais e internacionais que mostram que nós escutamos com o cérebro e não com os ouvidos. E que precisamos, nesse primeiro ano de vida, que é o ano de formação do cérebro, formar esse cérebro da criança na presença do estímulo auditivo. Então, E isso acontece até o 6º mês de vida? Isso durante o primeiro ano. Porém, para que eu garanta que o deficiente auditivo vá ter acesso a essa informação sonora que ele não tem, porque ele tem uma surdez, eu preciso oferecer esse aparelho no tempo hábil para que essa formação cerebral aconteça. Então, depois do 6º mês é muito tarde. Então, essa lei ela foi sancionada em 2010, não é isso? Sim. Ela tem como tema teste da orelhinha. Teste da orelhinha, exatamente. Né? Então, de lá para cá, muitas crianças foram ajudadas. Muitas crianças foram ajudadas pelo teste da orelhinha e hoje são crianças que conseguiram desenvolver fala de maneira normal. Então, aquele tipo de paciente, de criança que fala meio enrolado, não existe mais. Se ele for diagnosticado, é lógico que o Brasil é um país enorme e a gente ainda enfrenta muitas dificuldades. A criança com diagnóstico e tratamento adequado precocemente, ela tem condições de desenvolver fala comparável a uma criança normal. Ela não precisa de língua de sinais, né? Ela é uma criança que consegue se comunicar pela fala. Por quê? Porque durante a sua formação ela recebeu um estímulo auditivo. Então, ela tem o que a gente chama de cérebro auditivo. Cérebro auditivo. Quando eu ponho um aparelho no 3º ano de vida, por exemplo, como é o caso daquele menino, ele com 3 anos ele entrou o estímulo auditivo, mas ele não tem no cérebro uma formação auditiva lá na primeira idade, no primeiro ano de fase. Então, no primeiro ano de vida, ele fica muito difícil para ele conseguir ter um padrão de fala, ter uma compreensão de fala comparável ao de um ouvinte. E aí ele vai precisar do apoio da leitura labial, ele vai precisar do apoio aporte bem maior. Da língua de sinais, né? E aí isso se faz necessário, não tem como. Então, são muitas as nossas questões a respeito do tema de hoje, a prevenção à surdez. E muitas novidades que estão acontecendo ao nosso entorno que nós, algumas vezes, desconhecemos. Essa lei do teste da orelhinha, por exemplo, é uma coisa muito nova, não é? Em 2010, mas muitas pessoas desconhecem. Por isso, vamos para as ruas para ver o que o povo acha. Estou com o Edmar e ele tem uma dúvida. Qual é a sua dúvida, Edmar? Quando entra a água do mar ou da piscina no ouvido, o que eu faço? Então, doutora,
Quando entra água no ouvido, o que a gente faz? Olha, Edmar, é bem comum entrar água no ouvido. Algumas pessoas têm o ouvido mais estreito, então tem mais sensação de que a água ficou lá dentro. O que a gente orienta é que você não tente enfiar nada no seu ouvido, uma haste flexível, nada para tentar secar. É tentar secar o ouvido por fora, que essa água ela vai evaporar. Se a sensação não desaparecer, é porque provavelmente não foi só água, né? Alguma outra coisa entrou e aí você precisa realmente procurar um médico. Mas a água do ouvido, se você ficar com o ouvido, né, com a cabeça na posição para a água escorrer, secar com um paninho, isso vai sair naturalmente. Então vamos ver mais uma pergunta aí do Povo Fala. Estou aqui com o Marcelo e ele também tem uma dúvida. Diz aí. Doutor, eu gostaria de saber se a haste flexível realmente limpa o ouvido. Olha aí, doutora, mais uma vez, não Essa é a campeã das perguntas sempre. Ela ajuda a secar a água por fora. Ela ajuda a secar por fora. O problema é que até se a gente for lembrar dos comerciais, das propagandas que as próprias hastes fazem, né? Normalmente até na propaganda você tem alguém enfiando a haste flexível no ouvido. Se você observar atrás da embalagem de qualquer haste flexível, tem uma orientação, não introduza no canal auditivo. Ela não foi feita para isso. Ela foi feita para dobrinhas do ouvido, só para a parte externa, para o umbigo de neném, né, quando nasce. Para maquiagem também. Para maquiagem e só. Dentro do ouvido, nada. A cera é proteção e não precisa ser retirada. Se for em excesso, é o médico que retira. Haste flexível, jamais. Então, limpar o ouvido só por fora e a haste flexível apenas para as partes externas. Ela até, conforme a gente passa a haste flexível dentro do canal, ela estimula a produção de cera. Então, é provável, porque você estimula as suas células a produzirem. Ele está entendendo que você está agredindo. Então, é comum até a pessoa que usa a haste flexível ter mais cera. E ela acaba também empurrando um tanto para dentro. Quando ela vai passar a haste flexível, um tanto ela vem na haste, o outro tanto ela empurra para dentro. E isso, com o passar do tempo, acaba formando uma rolha de cerume. Doutora, algumas pessoas têm a facilidade de produção de cera. E esse cerume que fica aí dentro do ouvido, qual as consequências dele? O cerumen, se ele não ficar impactado, né, se ele não formar a rolha de cera, se for um cerumen mais líquido, que não acumula dentro do canal auditivo, ele não causa problema nenhum. O cerumen, ele traz uma perda, pode dar até 40% de perda, quando ele está impactado, que é geralmente quando a pessoa faz o quê? Aos pouquinhos ela vai socando com a haste flexível o cerumen e ele vai acumulando, ele vai endurecendo e ele vira uma rolha. Aí é somente o médico que pode retirar. Né? Então, o que a gente evita até a rolha de cera é não usar a haste flexível, tomar cuidado de não cutucar o ouvido. Mas tem pessoas que, mesmo não usando, têm uma tendência natural à produção de cera. Então, o recomendado é que a cada 3, 4 meses visite o médico, veja se a produção está excessiva, ele vai retirar o que for excessivo e tudo bem. Doutora, muitas pessoas, elas se queixam de terem dentro do ouvido cachoeiras, panelas de pressão, apitos, não é? Um zumbido incalculável. Então, muitas pessoas que estamos assistindo hoje sofrem desse zumbido, não é? Então, aqui eu tenho uma pergunta da Elza Edmeia Grupo, aqui de Valinhos. Ela diz assim: tenho ruídos no ouvido, como se fossem cigarras, um zumbido, e é constante. E a cera do ouvido é muito seca e que parece uma pele e é branquinha. Já passei no otorrino, me passou remédio para amolecer, fez lavagem. O que devo fazer? Existe algum tratamento? Olha, zumbido também é uma das queixas mais comuns no consultório. O que a gente precisa alertar é que quem tem zumbido provavelmente não está com a audição totalmente normal. O zumbido é sinal de que alguma coisa não vai bem no seu ouvido. Se você tem zumbido, pode ser que você tenha uma pequena perda auditiva que você ainda não percebeu, ou pode ser que essa perda ainda apareça, né? Então, pode ser que você faça o exame e esteja normal agora, mas ele, infelizmente, é um sinal de que algo não vai bem. Então, se você tem zumbido, precisa fazer um exame auditivo completo e pode ser que haja necessidade de um aparelho auditivo. Hoje a gente sabe que a maior parte, quando o zumbido é causado pela perda auditiva, os aparelhos auditivos funcionam muito bem para reduzir esse zumbido.
Se não tem nada, foi no médico, fez, não tem perda auditiva, aí você tem que investigar outras causas. Então, por exemplo, quando eu tenho um problema de articulação temporomandibular, ATM, eu também posso ter um zumbido, mas ele não é de causa auditiva, ele é da TM. Ou então, se eu tenho um desvio de coluna, né, eu vou ter uma compressão de algum nervo, de alguma coisa, eu posso ter um zumbido, que eu imagino que ele é de origem auditiva e ele não é. O mais comum é ser auditivo. Investigou auditivo, não tem nada. Aí a gente tem que começar a investigar se não tem ATM, se não tem problema de coluna. Então, zumbido não é coisa de gente madura, né? É para todas as idades. É para todas as idades e não é normal. É normal a gente ter zumbido quando a gente está muito cansado, né? Ah, eu estou muito cansada, estressada, trabalhei muito. É normal aparecer um zumbidinho nesse momento. Mas assim que você descansa, o zumbido tem que desaparecer. Certo. Temos aqui mais perguntas, doutora, que estão ligando para a nossa produção. Eu não tenho cera no ouvido. É a Dejaira Vanderburger, ela é de Quedas do Iguaçu, Paraná. E gostaria de saber o porquê que ela não tem cera no ouvido. É de pessoa para pessoa. É sortuda, né? É sortuda. É sortuda. Isso é individual, é uma predisposição. A gente vê várias pessoas que o ouvido é totalmente E não quer dizer que seja um seco. problema, não ter cera. Não quer dizer nada, não quer dizer nada. Sortuda nesse Olha caso. Não aí. precisa nem se preocupar aí com a cera em excesso. Então vamos a mais perguntas aqui dos nossos telespectadores. A Leonice Lima Rosa, aqui de Campinas, ela diz assim, doutora, tenho 60 anos, comecei a ter problema de audição desde os 20 anos, por um chá de folhas de laranja quente que tomei. Gostaria de saber se a cirurgia resolveria meu problema ou somente o aparelho. Peço orações ao Padre para que eu volte a ter a minha audição em perfeito estado. Deus abençoe, Leonice. Vamos ver aqui o que a doutora acha. Então, em alguns casos, a cirurgia resolve a perda auditiva, porém somente quando eu tenho uma alteração que a gente chama de condutiva. Então, por exemplo, eu tenho um problema na condução do som. Ele pode ser na orelha externa, na orelha média, mas a orelha interna está íntegra. Mas como assim? Por Temos exemplo, várias uma orelhas? infecção. Temos 3 orelhas. Então, fala para nós essa divisão, Então, a doutora. gente chama de orelha externa, o que compreende do pavilhão até a membrana timpânica. Após a membrana timpânica, a gente chama de orelha média. É na orelha média que estão os ossículos, que todo mundo conhece, martelo, bigorna e estribo. É na orelha média que junta o catarro, quando a criança tem otite. É a orelha média que pode ter uma doença, por exemplo, uma ossificação desses ossículos, que vai fazer com que essa orelha média não funcione bem. E a gente tem a orelha interna, que é a cóclea, que é onde estão os órgãos sensoriais responsáveis pela audição. As células sensoriais, elas não se regeneram, não tem cirurgia para regenerar uma célula sensorial. Então, se a minha perda for lá dentro, lá na cóclea, eu tive perda de célula sensorial, não tem cirurgia para isso. Eu vou precisar de um aparelho, eu vou precisar de um implante coclear. Porém, se o meu problema for na orelha média ou até na orelha externa, existem alguns casos em que a cirurgia resolve e que eu posso voltar a ter audição normal. Então é necessário investigar para saber qual é o problema. Onde é o problema, exatamente. Então nós vamos para mais um breve intervalo e voltamos daqui a instantes. Eu estou esperando a sua pergunta porque a doutora Elaine está aqui para esclarecer todas as dúvidas. Voltamos daqui a pouco. Cuidado com o uso do fone de ouvido. Hoje em dia, as pessoas não têm noção o quanto o fone de ouvido é prejudicial para a audição. Hoje em dia, também, as pessoas não têm noção da intensidade que está ouvindo o fone de ouvido. Então, uma dica para saber qual é a intensidade correta de se ouvir o fone de ouvido é: sempre que você tiver com o fone, você tem que conseguir ouvir o que o outro do seu lado está conversando com você.